Fala galera, estamos aqui para mais um B2 Insights. Vamos falar do Goianar, o evento que nós patrocinamos. A B2HR esteve lá no Goianar como um stand. E quem vai contar um pouquinho desse episódio, falar o que aconteceu no Goianar, o que a B2HR foi aprontar comigo, é a Jéssica Meira. Dá um oi pra galera, Jéss. Oi, gente. Estou aqui para colaborar e trazer algumas ideias aí do que a gente viu, das novidades. E também das coisas que a gente já sabe como B2, né? A gente faz parte desse universo, então vamos junto para falar sobre esse evento. Boa! Marina Barbosa com a gente aqui também. E aí, Marina? Oi, gente, tudo bem? Bom, então tem bastante novidade para a gente contar, alguns assuntos que a gente já conhece, né, gente, que a gente vê nos eventos, outros que são novidade, então acho que vai ser um papo bom, né? E para fechar aqui a equipe, Carol Evelyn. Se apresenta aí, Carol. Oi, gente, eu sou Carol Evelyn, estou aqui para contribuir também com as nossos insights, né? Nosso B2 Insights, e espero que seja um papo bom aí para a gente colaborar com todo mundo que está aprendendo também. Então, agora que as meninas se apresentaram, dia 5 e 6 de novembro, a B2HR foi no B2... Não, foi no Goianar, te peguei. E a gente está aqui no B2 Insights para falar um pouquinho do Goianar. E o que a gente foi fazer lá? Colocamos um stand para falarmos um pouco do que a consultoria da B2 entrega no dia a dia, falamos de PDL, de games, do nosso dashboard de MPL e também os outros serviços que nós temos na B2HR, remuneração estratégica, a parte de hunt. Então surgiu ali uma série de clientes interessados em saber como funciona o serviço da consultoria. Fizemos alguns games, algumas questões ali para a galera interagir. Não vou quebrar muito a magia do negócio, não, para vocês poderem ver o que nós aprontamos nos outros eventos, em outros stands que a B2 está planejando para 2026. Mas agora eu queria trazer aqui para as meninas. Meninas, e aí? O que a gente viu, o que vocês perceberam de interessante no Goianar? E eu vou começar com você, Jéssica! Para a Jéssica, ela estava esperando a pergunta, né? Eu sabia que ele ia fazer e uma aí, coisa Jéssica, assim. o que você viu lá? O que você aprendeu? O que você percebeu lá no evento, no nosso stand? O que você tirou de lição para trazer para a galera? Bom, tiveram duas palestras, assim, que me chamaram bastante a atenção, que foi a da adaptabilidade e da autenticidade, que eu acho que todo mundo acabou prestando bastante atenção, porque foi um tema que chamou a atenção realmente. Da adaptabilidade, de maneira geral, estava sendo apresentado pela Pequena Lou, que a gente já sabe que tem bastante dificuldade, né, por conta do que ela tem e do que ela enfrenta. E trazendo isso para o lado empresarial, a gente também precisa se adaptar de todas as formas, né? Para a gente conseguir manter o ritmo, para a gente continuar no mercado. Então, foi muito interessante ver que o RH não está pensando só ali na parte de departamento pessoal, que às vezes é muito isso que acontece. Mas está pensando no empresário como um todo, está pensando na empresa, nessa adaptação, porque a gente está mudando muito rápido e acho que isso está acontecendo cada vez mais. E sem perder a autenticidade, né? Sem perder a sua característica, que eu acho que até trazendo para o lado da B2 também, acho que a gente tem a nossa personalidade e a gente precisa se adaptar, mas sem perder a nossa essência. E isso foi uma coisa que me marcou muito nesse evento, apesar de ter sido o primeiro que eu participei, achei muito legal. As meninas vão poder trazer um pouco mais. Tiveram algumas apresentações que me chamaram a atenção, né? Que eu até comentei com as meninas a questão de dança que teve. Mostrar que o mundo do RH não é somente o departamento pessoal, só documentos e essas coisas. Mas é um mundo muito maior e que a gente pode colaborar muito para as empresas, né? Tanto com a questão de mapeamento de perfil, treinamento de liderança. Hoje a gente percebe que não tem tanto isso nas empresas. Até tem, mas às vezes não... Quando chega lá na ponta, não é tão validado assim, né? Uhum. Acho que a Marina tem até alguns pontos importantes aí de números que a gente estava dando uma olhada, que foi falado no Goianar, que mostram isso no nosso dia a dia, né? Então, foi muito, muito gratificante poder participar e agregou bastante conhecimento também. Muito bom. E você trazendo algumas coisas de número, só para o pessoal ter ideia do tamanho do evento, foram mais de 350 empresas com quase 1.000 pessoas, né? Então, um número expressivo. E ali trazendo, claro, desde empresas de porte um pouco menor, onde o RH ainda está iniciando, dando os primeiros passos, como também empresas já mais maduras, em outro estágio de gestão de pessoas. Sim.
E um ponto que você trouxe, que é uma palavra que apareceu bastante no Goianar também, foi a questão de autenticidade, né? Essa autenticidade do RH saber como se posicionar, não ficar ali, entre aspas, tímido ali para poder fazer algum papel mais estratégico, de conversar de negócio. Então, foi um dos pontos que me chamou também a atenção. Mas não vou falar agora meu ponto-chave aqui, não. Vou passar agora para Marina Barbosa. E aí, Marina? O que você viu lá no Goianar que fez sentido? Qual é o insight? Quais são os insights que você pode trazer para a galera para ajudar no desenvolvimento desse pessoal no dia a dia das nossas comunidades de RH? Legal. Acho que um ponto que chamou a atenção, né, até teve esse aspecto da liderança, né, acho que foi muito falado sobre, acho que 2 pontos. Em relação à geração, né, que a gente tem a geração jovem que não suporta o mundo corporativo, foi até usada essa palavra, né, em uma das apresentações, e também o fato do perfil de empresas familiares que a gente tem no Brasil, né, então, a gente vem escutando muito falar sobre a parte da geração Z, mas eu achei legal trazerem esse aspecto, essa visão de como que a gente lida com as empresas familiares, acho que é um aspecto que a gente também já está acostumado na B2, né? Até um ponto que a gente traz nas nossas apresentações de propostas, porque a gente tem experiência com fazer a gestão com esse tipo de empresa, mas foi muito legal, um dado que me chocou foi que o Sebrae traz que 90% das empresas no Brasil tem perfil familiar. Então, assim, a gente está falando de uma fatia muito expressiva. E como lidar com isso, né? Teve até um painel sobre isso, onde eles fizeram uma troca de como que a gente traz práticas para esse tipo de empresa. Acho que foi um ponto que chamou a atenção. Uma coisa legal do evento também que eu gostei, já é a segunda vez que eu estou indo no evento, né? A Jéssica foi pela primeira vez, mas já estou aí repetindo. Foi um aspecto de networking que eles criaram entre as palestras, né? Então, a gente ter ali um ponto de... Um momento de troca, de né? troca, né? Onde a gente tinha ali temas diferentes de manhã, de tarde, e aí quem queria participar ia lá para um espaço e podia conhecer pessoas novas, podia trocar ali informações, pegar insights, benchmarks com outras empresas. Então, acho que esse foi um ponto legal também que eu gostei bastante do evento. Esse foi um diferencial bem legal, né? Eles montavam espaços e aí falavam, naquele espaço vai ser tal assunto, nesse outro espaço vai ser tal assunto. Quem tiver interesse, vai para lá. E aí eles formavam duplas e trios e o pessoal se conhecia, trocava contato e trocava as experiências daqueles temas. Então, facilitava fornecedor com quem estava a fim de conhecer, facilitava troca de experiência, facilitava dúvida, né? Alguém mentorando e passando alguma experiência. Então, essa foi uma prática bem legal mesmo e bem diferente do que a gente tem visto aí no mundo de RH. Já fica a dica aí, hein, galera que faz eventos, essa daí foi uma boa. Carol, para você, o que ficou do Goianar? Qual foi o grande ponto assim que te chamou a atenção ou os grandes pontos que te chamaram a atenção? Eu acho que o evento trouxe vários aspectos e o principal deles é conexão. Eu acho que girou em torno desse tema que foi bem importante, né? Mas trouxe um aspecto diferente de como se conectar, né? A gente teve ali a palestra de fechamento falando muito sobre conexão com pessoas, diferentes ambientes e tudo mais. E trouxe também a questão de como se posicionar, né? Então, falaram mais uma vez sobre o RH estratégico, né? E a gente começa a se perguntar, que RH estratégico é esse, né? Então, a gente percebeu que trouxe vários aspectos nesse sentido e como a conexão com o outro faz diferença para o RH e para as outras áreas também da empresa e como o RH pode se posicionar diante dessas áreas também. A gente até riu bastante, né? Porque teve um palestrante, me fugiu o nome dele aqui, que ele até falou assim, sabe como é que você vai fazer para trazer o seu posicionamento como RH? Vamos lá, vou te ensinar. Levanta o dedo, levanta o outro, agora esfrega. Então, ele trouxe essa brincadeira e a gente falou, cara, é isso, porque a empresa, o CEO, enfim, as outras áreas financeiras, eles precisam se conectar com o RH e o RH tem que saber falar a linguagem deles também. E essa é a linguagem, né, por muitas vezes, mas eu também não vou me adiantar muito aqui, porque eu acho que tem muita coisa boa para a gente falar sobre isso também. Muito bom. Eu queria fechar essa primeira rodada falando que não faltou, né, meninas, falar de inclusão, de diversidade, foram temas Bem citados ali, abordados constantemente. Uma das coisas que eu achei diferente foi a maneira como o pessoal citou o tema de diversidade. Falar, olha, diversidade a gente, inclusive, também permitia, em alguma instância, diversidade de pensamento, a gente tem a diversidade de gênero, de idade, então tudo foi discutido, mas também trazendo para essa riqueza do pensamento, de unir as gerações, de permitir que as gerações tenham ali as habilidades entre elas e o RH ser esse elo para conseguir fazer com que as
comunidades internas, né, consigam conversar. Então, isso também foi bem abordado, foi um dos pontos trazidos. E não poderia faltar o ponto que tem aí trabalhado durante esse ano, né, ano que vem começa, a questão de NR1. E esse aspecto também foi trabalhado. Vocês viram alguma coisa de NR1? Lembram de alguma coisa que foi citada lá? Eu lembro de alguns aspectos de NR1, inclusive a galera falando, NR1 não é exatamente o que está sendo tratado, tem coisas diferentes, né? Então, eu me lembro desse aspecto também. Lembra de alguma coisa de NR1? Eu acho que eles trouxeram um pouco dos conceitos da qualidade de vida e da preocupação com a segurança psicológica dos colaboradores até dentro do próprio evento, né? Então, eles colocaram lá o parceiro, que é um dos patrocinadores lá, que era o SESI, para poder fazer ali um momento com todo mundo, para poder gerar essa inspiração que os RHs levem isso para as empresas. Teve esse papo legal, né? Acho que o que eles trouxeram ali, que talvez não é bem assim como a gente está vendo aí ser pregado no mercado, mas eu senti que eles trouxeram muito mais aspectos sutis ao longo do evento para poder ir colocando isso ali na cabeça de quem estava assistindo as palestras da importância, né, da segurança psicológica e da qualidade de vida como um todo, que a gente já sabe que esse é um assunto também que vem sendo falado em várias feiras, vários eventos. Eu senti que eles colocaram isso de forma sutil também ali no evento em outras ações, sabe? Entre as palestras, né, com ativações ali com o público. Esse é um ponto que me marcou em relação a esse assunto. E tem um aspecto também que eu acho que eles quiseram trazer e trouxeram muito bem ali para a vivência de todo mundo, que precisa ser fluido, né? Então, o RH tem essa questão de estar aprendendo, estar executando, e às vezes fica muito mecânico. E essa fluidez, ela é importante para que todo mundo converse ali no mesmo patamar e que a NR1 não seja só uma norma, mas que ela realmente seja um aspecto de diferencial da empresa. Então, eles tiveram esse cuidado do evento como um todo, de ele conversar muito bem, né? Então, acho que a gente não falou, mas um diferencial também do evento foi que foi gamificado, né? Trouxe essa conotação do pessoal visitar cada stand, tinha ali para poder visitar e ganhava os pontos e tudo mais, no final foi premiado. Então, uma coisa que o Goianar trouxe para a gente esse ano é que é sobre fluidez mesmo, né? Como agir no momento de evento, mesmo com todos os percalços de evento, fazer isso de forma fluida, e foi bem legal também, esse ponto. Exato. Alguma coisa de NR1 que você tenha percebido? Não, eu só acho que, inclusive, a palestra de adaptabilidade, ela acabou conversando muito bem, né? Porque, querendo ou não, é uma mudança que está sendo, né, trazida aí agora. E ela encaixa muito bem, porque o RH ele vai ter que se adaptar, de certa forma, a isso que está acontecendo, a essas mudanças que estão vindo. Seja ela no modelo de trabalho, seja ela em alguma coisa que vai acontecer dentro da empresa, para trazer esse aconchego das pessoas e trazer as pessoas para mais perto, assim, dos CEOs, enfim. Então, ficou muito conectado, né? Mais uma vez a palavra. Acho que todas as palestras, elas acabavam uma complementando a outra. As que eu pude assistir, as que a gente estava ali interagindo bem. Essa parte da gamificação também acabava conectando todo mundo, porque o pessoal saía do próprio quiosque para ir lá ver o nós, porque queriam ver, participar também dessa gamificação. Então, acho que tudo isso acabou conectando o evento de uma forma muito legal. E foi muito essa parte da NR1 e adaptabilidade, foi algo assim que me chamou muito a atenção, ver que as pessoas estão dispostas a essa abertura também, né? De querer entender, mas como que é isso mesmo, essa NR1? Será que, ai meu Deus, é mais uma coisa para a gente ler e seguir? Não, não é. Pode ser muito maior do que isso e bom para as empresas, de certa forma, né? Um ponto só para fechar esse aspecto. Teve uma palestra legal que acho que você comentou, né? A forma como eles abordaram esse aspecto da diversidade, né? Foi uma palestrante chamada Mafone, que foi muito legal. Um slide dela ali me chamou muito a atenção, que ela trouxe a importância da gente fazer conversas difíceis. Então, eu vejo que isso também é um aspecto que os RHs estão evoluindo e precisam ali caminhar em cima desse aspecto. Mas é legal também eles ouvirem isso para poder multiplicar e propagar isso para suas lideranças. Porque se a gente não souber conduzir conversas difíceis, também não adianta a gente fazer esse discurso de NR1 e de segurança psicológica, porque a gente precisa, às vezes, tirar o elefante da sala de uma forma estruturada, de uma forma controlada. Então, assim, esse foi um ponto que chamou a atenção também na palestra de diversidade e igualdade ali que a gente teve. Muito bom. Eu percebi que a gente teve também um aspecto bem interessante que... Vamos falar de NR1? Vamos. Vamos falar de RH estratégico? Vamos. Mas a gente precisa falar também do desenvolvimento dos líderes em relação a como que esses líderes vão
tocar o dia a dia da empresa com as pessoas. Sim. Inclusive, bateu muito com o nosso tema, né, da camisa, né? Sim. Que a gente fala, pessoal, vou até repetir para vocês. RH não cuida de pessoas, cuida de líderes, desenvolve líderes, e os líderes geram resultado. E, de uma certa forma, foi exatamente isso que foi colocado, né? Olha, NR1 não é um blá, blá, blá. NR1 não é só a norma. NR1 é você ter essa fluidez, né, Carol, que você trouxe, mas conseguindo fazer com que você tenha um bom ambiente, conseguindo fazer com que tenha segurança psicológica, conseguindo que as pessoas produzam, entreguem, e cada vez mais o líder conhecendo o seu time. Isso foi uma das coisas que me ficou presente também, como os palestrantes tentavam trazer a necessidade do desenvolvimento desse líder e o quanto as empresas estão distantes ainda de ter esse cara desenvolvido com esse olhar de pessoas, porque ele tem muito olhar técnico, o olhar do resultado, o olhar da entrega, mas ele ainda exaure demais ali o time, então esse ponto ainda tem um espaço gigantesco para ser trabalhado pelos profissionais estratégicos de RH. Como é que vocês perceberam isso? É um ponto que ficou muito evidente ali nas falas, né? Então, a gente teve o pessoal falando muito sobre essa questão do RH e o líder, né? Que hoje ainda o RH tem muito medo do líder, que ele não tem uma relação com o líder e que ele é a pessoa que vai executar uma coisa que o líder não quer fazer, né? Que está no papel dele também, né? Como gestor e líder também andando junto ali esses dois aspectos. E daí vem as conversas difíceis, né, que a Marina falou Exato. aqui, entra muito nisso, né, Carol? De se posicionar, de falar, olha, vem cá, líder, você não está fazendo isso aqui muito bem, vem cá, deixa eu te ensinar, né? Então, são esse tipo de posicionamento que também é RH estratégico, né? Que a gente fala muito, mas fica muito no limbo, assim. E isso tudo conversa a partir do momento que se a empresa tem, mais uma vez, né, fluidez, que ela tem essa qualidade de vida rodando e esses processos todos rodando de forma bem natural, fica mais fácil tanto para o RH quanto para o líder. Mas para chegar lá, precisa ter esse posicionamento também, precisa ter essa relação com esse líder. E cada vez mais os líderes entenderem, e teve até um momento que ele até falou assim, o papel do líder, quem devia estar fazendo isso era o líder, não o RH. Quem é que faz 3? Exato. Papel de 3, 4 pessoas aqui levanta a mão e a galera levantando a mão. Então, é o tipo de coisa que a gente sabe que está muito presente, o RH tem cada vez mais se conscientizado para conseguir chegar nesse líder e falar, olha só, seu papel é esse, né? E parte das conversas difíceis que precisa ter, né, no dia a dia. Eu acho que a Marina até tem um dado que a gente estava olhando um pouco antes de começar, que foi falado também, mas que a gente estava dando uma olhada, que 80% das pessoas não confiam na sua liderança, né? 83% das pessoas que absurdo, não, né? não confiam na nível. sua liderança. Então, tudo isso mostra, né, que realmente a gente precisa ter esse cuidado com a liderança e as empresas têm buscado muito mais isso, né? E acho que o Conar trouxe isso de uma forma muito clara, o Goianar trouxe isso de uma forma muito clara pra gente. Vou aplicar essa pesquisa agora em vocês. Não der 100% que confia, tô lascado, né? Mas é verdade, assim, acabou que esse número traduz exatamente uma rotatividade muito grande, pintou alguma coisa, o líder é o responsável por manter os talentos ali, manter um bom ambiente, e às vezes o pessoal tá saindo, né, nem por dinheiro, é por conta desse ambiente, né? Por conta da liderança que tá ali à frente. E um outro dado dessa mesma palestra, né, foi que em 2016, tudo bem que estava falando da geração jovem, mas acho que vale a gente trazer. Em 2016, para os jovens, 67% falava que a ambição deles era o sucesso. E quando a gente olha para 2024, que foi o último dado que eles trouxeram, você tinha ali quase 40% com qualidade de vida, depois vinha ali uma parte de segurança psicológica, depois vinha vários outros aspectos e trabalho e sucesso estava ali com 14%. Então, assim, o quanto que a sociedade mudou, e teve até uma palestra que ele trouxe isso, né? A sociedade mudou e a empresa tem que mudar também, né? A gente fica, às vezes, preso de não vou dentro dessas vertentes que está indo aí fora, enfim. E aí a gente tem que se adaptar. No fim, volta para a palavra de adaptabilidade. A empresa precisa se adaptar, não precisa, obviamente, mudar estruturas ali, né, que sejam muito bases, mas ainda assim precisa olhar para qual que é a necessidade daquele meu colaborador, o que é que ele valoriza, o que é que o meu líder está valorizando também. As gerações vão mudando, né? Cada uma vem ali diferente da outra. Então, acho que esse foi uma palestra também que foi marcante, de que a gente precisa se adaptar, Mas a sociedade vai mudar, né? mas manter a autenticidade. Manter a autenticidade e ter contexto, né? Porque se a gente está falando de 90% de empresas familiares, como é que esses donos de empresas estão vendo isso, né? E como é que fica a passagem de bastão também, porque aqui
de mercado, né, a gente percebe que está tendo uma passagem de pai para filho. Às vezes o filho vem com uma visão um pouco mais diferente e tá ok esse tipo de posicionamento, mas para o pai não. Então, tem que entender, tem que ter contexto. E quando a gente traz esses números aqui, é justamente para a gente ter contexto, né? Em que momento que nós estamos. Então, a gente tem, ali de forma geral, um público que são os colaboradores, um público bem jovem, né? Que quer coisas como qualidade de vida e quer estar crescendo, também tem os seus objetivos pessoais e que isso está ficando cada vez mais claro, né? Para as pessoas que estão contratando. E tem as empresas, que por vezes são mais tradicionais e elas têm um posicionamento mais tradicional. Como é que a gente lida com isso? E adivinha quem é responsável por isso? O RH, né? Como é que faz? Como é que é? E aí a gente tem a ilusão também de RH estratégico ser só aquele cara que fala de número, mas além de falar do número, né, o que é o que dá o contexto, ele precisa fazer análise e colocar isso em prática, né? Então, muitos desafios, né? Vou até usar um termo que você usa, Carol, que a gente, muitas vezes, acaba sendo costureiro, né? Então, a gente tem que costurar situações, a gente tem que lidar com conflitos entre a gestão, entre o dono da empresa. A gente precisa ter essa maleabilidade também na nossa condução, que também é ser estratégica, além de analisar o número, né? Então, por vezes, a gente atua em várias posições que não só de criar ali alguma ação para o nosso time de colaboradores. Então, acho que o evento como todo trouxe isso para a gente também. E o quanto eu ainda sinto que se fala pouco sobre sucessão, né? Sim. Isso vem muito nas entrelinhas. A gente tem muitos outros assuntos que são trazidos à tona, mas a sucessão é uma coisa que a gente vê muito pouco, né, sendo falado. E as empresas, elas pouco mapeiam o perfil da liderança, né? Então, para você que não conhece, o serviço da B2HR de mapeamento do perfil do líder é um dashboard incrível. Depois entra no nosso site, a gente vai deixar o link aqui embaixo para você poder dar uma olhadinha na página que tem a informação. Mas é interessante porque esse tipo de serviço ainda tem um espaço grande, né? Para poder ajudar no mapeamento das empresas familiares. 90% das empresas do Brasil são familiares, os líderes não estão com o perfil devidamente mapeado, o sucessor você não sabe quem é, você perde uma pessoa, vem um desespero, caos ali na operação. Então, tem um caminho grande ainda para os RHs poderem atuar, né? Felizmente, para nós, enquanto consultoria, tem esse caminho gigantesco, né? Tem bastante coisa para a gente tem fazer. muita coisa para a gente fazer aí no mercado. E aí eu queria trazer um último aspecto de conteúdo, meninas, para a gente não se alongar muito no episódio também, que a gente viu lá, em determinado momento, colocaram as competências, as 10 principais competências do Fórum Econômico, atualizaram e falaram, e agora? Será que se mantém aquelas competências de 5 anos atrás e foram arrastando isso durante o tempo, né? E grande parte das competências continuaram. E tem uma competência que vocês falaram aqui agora, que eu gostei de falar, tá lá a adaptabilidade, uma delas, né? Até por isso foi tema, né, para ser tratado. Sim. Mas tem uma delas que é a questão de saber fazer análise, né? Da questão analítica, o perfil analítico, visão analítica, conseguir ali ter uma resolução com os dados e saber tomar uma decisão com esses dados. E isso encadeia muito com uma coisa que a gente tem visto cada vez mais crescente, que é a IA. E aí a palestra da Gallup trouxe, olha, já veio uma primeira onda de uma série de IAs que não deu certo, deu uma quebrada geral aí e teve CEO que botou ali todas as fichas, o diretor de RH que botou todas as fichas naquilo, aquilo não funcionou, não andou direitinho, e aí tá numa queda e agora tá começando a voltar de novo. Então, para você ver como o mundo tá rápido. Sim. O Gallup fez uma pesquisa e falou que já teve uma primeira onda que já quebrou e está nascendo uma segunda onda um pouco mais estruturada, né? E isso me chamou muita atenção porque a gente tem as IAs cada vez mais maduras, mas não saber utilizar as IAs faz com que o processo não evolua ou te dê respostas erradas, equivocadas, processos que não funcionam, e a gente precisa então ter um novo tipo de profissional, que é o cara que precisa ter o quê? Aquela competência de análise crítica, né? De visão analítica do dado. Assim, cara, eu agora tenho uma bazuca na mão. Como é que eu atiro com isso? Então, eu queria a visão de vocês. O que vocês viram de IA no evento? O que vocês perceberam que é uma tendência? Aí todo mundo fala, tá em tudo que é segmento, tá em diversas áreas. O que vocês viram de IA? Trouxeram algum insight disso também? Eu vi bem no iniciozinho que o rapaz que estava
fazendo a palestra, ele perguntou, quem aqui tem medo de perder o emprego para Sim, IA? Então, a E galera levantando a mão, né? muita gente não Ficou com levantou de vergonha, início, ficou aí depois assim. ele falou, gente, pode falar a verdade, né? Pode levantar a mão. E aí algumas pessoas acabaram levantando. E ele falou assim, gente, a gente não tem que perder o medo, a gente não tem que ter medo de perder o emprego para IA. A gente tem que ter medo de perder o emprego para quem sabe usar a IA. Então, a gente tem que trazer a IA para o nosso lado, aprender a analisar o que ela está trazendo para a gente, porque o que ela vai fazer é muito trazer essa otimização do trabalho mesmo, né? De trabalho repetitivo, dessas coisas. E a gente conseguir entregar um trabalho melhor. Não quer dizer que ela vai entregar sozinha. Em alguns casos, para montar um carro, ela vai montar um carro. Mas para RH, ela não vai ter essa visão que a gente vai ter de ser humano, de adaptar algumas coisas, de entender o outro lado, né? Então, essa questão da IA eu achei muito legal a hora que ele fez essa pergunta, porque deu para perceber que as pessoas queriam levantar a mão, mas estavam com vergonha. E eu já fui uma pessoa que no início eu falava, gente, esse negócio não é desse mundo. E hoje, eu não vivo sem IA, né? Eu trabalho, eu uso a IA no meu trabalho, eu uso para o meu dia a dia, eu quero fazer uma pesquisa. Inclusive, eu não tenho o número exato, mas já é maior o número de pesquisas pelas IA, ChatGPT, essas coisas, do que diretamente pelo Google. Sim. Assim como mudou na época para o TikTok. Muita gente pesquisava assuntos no TikTok e não no Google. Então, a gente já está vendo uma mudança no mundo com relação a isso, né? Óbvio, você tem que ter uma capacidade analítica para falar, cara, isso está errado. Não é bem assim essa pesquisa que eu fiz, né? E a gente sabe o que acontece. Ela tem lá os seus delírios, mas a gente tem que analisar antes de passar essa informação para frente. E para o RH eu vejo de uma forma que vai agregar muito. O RH tem um braço muito operacional ainda, mas que dá para ser muito otimizado com a IA, né? E até para levar muitos insights para empresários, empresas pequenas que têm talvez ali até um orçamento menor. Isso vai otimizar esse trabalho também, né? Na questão de pessoas que saibam usar a IA pro seu lado profissional, né? Assim, consigam agregar de certa forma. Muito bom. Eu participei de uma rodada de networking que era sobre IA. E, para minha surpresa, todo mundo que estava lá não estava falando sobre IA. Porque, muitas vezes, a gente escuta nas feiras, né? IA é importante, a IA vai dominar o mercado, a IA, enfim, a gente vai precisar dela. E não vejo, aí é uma crítica construtiva pessoal minha, de que ainda falta também nos eventos, como um todo, como usar. Qual é a melhor ferramenta para o RH? Como usar um agente de IA no nosso dia a dia? Foi até um ponto que eu trouxe nesse dia do network, né? A gente aqui na B2, a gente usa agente de IA para vários processos nossos e que ajuda pra caramba, né? E as pessoas ainda, poxa, o que é agente, né? Como é que a gente cria isso no dia a dia? Como é que eu posso usar? Então, eu ainda sinto que falta aprofundar para o nosso público, para o nosso nicho, como usar, qual é a ferramenta mais correta, como que a gente pode aproveitar melhor a IA. O máximo que a gente vê, né, é para recrutamento e seleção. Acho que isso aí é disparado. Quando a gente vai ver alguém falando de IA, geralmente é sobre recrutamento e seleção, mas tem tantas outras coisas que a gente pode fazer. Então, é um fato curioso, né? O networking de IA, e as pessoas não estavam falando de IA porque muitas não sabiam muito como fazer. Então, acho também que esse que, como o número de empresas familiares também era muito grande, e aí, quando a gente fala de empresa familiar, às vezes elas não têm toda essa estrutura, né? E aí fica sempre fazendo o mesmo processo, sem essa abertura para as coisas novas, sem sem trazer essa parte de novidade mesmo. De inovação. Tá fazendo aqui, tá dando certo e continua fazendo, né? Então, acredito que isso colabore para que não tenha tantas pessoas falando de IA, sendo que a gente está falando disso no mundo inteiro. Hoje em dia não tem uma conversa que você não fale e fala assim, não, vou pedir para o ChatGPT, eu vou pedir para alguma coisa assim, não, vou pesquisar em tal lugar, vou criar um robozinho para fazer alguma coisa. Então, assim, é um assunto que está muito em alta. Mas quando a gente olha para empresas, às vezes, muito conservadoras, muito pequenas, né, ou muito familiar, a gente ainda não tem isso mesmo muito ali na veia, sabe? De trazer essas inovações. Igual a gente, né, já tem na B2. Tivemos até competição de quem criava o melhor IA, o melhor agente para fazer entregas melhores, né? Por sinal, quem ganhou foi meu time, tá, gente? Eu sei. Mas um aspecto também que é super interessante a gente tinha vários estandes que tinham IA, né? Fornecedores de serviço e tal. E o que isso diz muito pra gente? Às vezes a empresa contrata um super sistema, traz e o RH fala, isso aqui não presta. Aí o RH não sabe usar porque tem IA, porque tem outras coisas novas.
a empresa está gastando dinheiro com aquilo e fala, quer saber, então tira, né? E aí foi uma coisa que a gente até viu também, tinha um stand lá que tinha um RH completo, a gente até falou, nossa, o sonho de qualquer RH ter um sistema desse daqui. E tinha IA deles, né? Então, eu falei, cara, deve ser magnífico, mas tem que saber usar. Então, a galera ainda está muito entendendo como pode usar isso na vida profissional. Eu acho que está neste momento, pelo que a gente percebeu ali no Goianá, em relação à IA. Mas, gente, vamos usar, não tenham medo. É maravilhoso. Quando você aprende a usar um negócio, você fala, cara, isso aqui, por que que eu não usei isso aqui antes? Então, façam a gente, né? Se for para deixar um insight aqui, né? B2 Insights, né? Façam a gente de IA para a sua tarefa operacional. Procure como fazer e você vai ver que vai mudar a sua vida, porque realmente é uma coisa muito legal para usar no dia a dia e tem como, né? Eu acho que essa é a melhor mensagem. E a B2 vai lançar, né, Dani, um módulo aí na nossa academia de RH, né? Voltado para IA, porque realmente é muito necessário, né? Com muita fé, vamos. Ano que vem já está 2026, está chegando 2026, a gente vai colocar um módulo lá de IA, pelo menos alguns conteúdos a gente vai colocar. E para mim ficou muito claro também que além do profissional de RH precisar usar e não estar ali utilizando a IA da maneira correta, ainda tem um caminho para a gente poder baratear, né? Nos Sim. sistemas que tem muita coisa integrada, porque você vai dar uma olhada lá, os preços, de uma certa forma, são inviáveis Sim. ainda. Salgados. Quando você vai colocar um módulo com tudo, né? 2, 3 módulos, nossa, já não dá para comprar uma empresa pequena, média, não compra os módulos. Então, a gente ainda vai ter um caminho bem grande aí de desenvolvimento. Eu pego exatamente esse ponto do Gallup, falando que a gente está começando a subir novamente para uma outra onda e provavelmente essa utilização em massa vai conseguir fazer com que a gente tenha ali menos custo na utilização das IAs. Meninas, e fechando então os conteúdos, o que vocês viram nos stands? Algum stand chamou a atenção de vocês? Alguma coisa, precisa falar o nome da empresa, né? Mas assim, o que chamou a atenção de vocês nos stands ou na feira como um todo, além dos conteúdos? Eu acho que o que chama a atenção é que os estandes tiveram muitas ativações, né? Para chamar o público, para poder ver o que estava ali no estande, né? E aí eu, particularmente, faço até uma crítica, né, em relação a isso, que eu acho que se você vai para uma feira de RH profissional, você tem que ter a disponibilidade de visitar o estande independente da ativação que ele tem, né? Então, acho que é muito legal, é bacana, ganha brinde, todo mundo gosta. Mas é um ponto que eu fico refletindo, assim, se realmente é para isso, né, que a gente coloca um stand, se é realmente para isso que a gente vai para uma feira como profissional para se especializar e ter conhecimento e ter ali a troca de network. Mas fora isso, eu acho que trouxe vários diferentes, né, diferentes segmentos, né. Eu até ia trazer isso, que acho que foram vários fornecedores para empresas que não só do RH, né? Então, assim, tinha aspectos de você colocar olfato dentro da sua empresa para você trazer um pouco do sensorial para a NR1. Tinha outros stands ali que eram de outros assuntos que não de RH, mas que fazem sentido para a empresa como um todo. Então, eu achei que isso foi um diferencial, assim, que a gente não costuma ver nos nossos eventos de RH, né? Para o nosso nicho. E engraçado, né? Geralmente a gente vê muito sistema e muita coisa de benefício. E não tinha benefício, né? Não tinha Tinha nenhum, tinha uma um. Tinha só. dois, tinha Um, dois, dois. tinha dois. Dois, Tinha dois, Né? tinha E dois. assim, e mesmo assim discretos, assim, Sim. não eram os principais, né? Gigantescos, que Era a bem gente misto, vê, né? Era bem diversificado. Então, acho que isso chamou bastante atenção também, no meu ponto de vista, a gente ter estandes, fornecedores diversos, né? De segmentos diversos. Às vezes, o produto que ele está vendendo nem é exatamente uma coisa que você espera ter na empresa, como o esquema do olfato, ou coisas assim. E no final das contas, você fala, nossa, uma plataforma de gestão do conhecimento, uma plataforma de cursos, ou alguma coisa de físico, né? Tinha Pra brindes que a gente faz corporativos, tinha bastante Então, coisa. foi interessante, foi interessante. Foi bom. Empresas que eu não conhecia, não tinha visto antes. Então, isso é um despertar diferente para a gente olhar, opa, tem coisa nova surgindo no RH. É legal a gente conseguir compartilhar isso com vocês também, porque numa dessas você consegue passar numa feira dessa e falar assim, caramba, tem um fornecedor aqui que é regional ou que é local, mas ele tem uma solução muito boa e melhor do que muita gente que às vezes é super nacional, super badalado, tem um baita de um branding,
porque tem um dinheiro gigantesco jorrando por trás, mas aquele cara que às vezes é um pouquinho menor, ele tem ali uma solução que cabe na sua empresa, então vale a pena a gente olhar ali quem são os patrocinadores sempre e conhecer um pouco das soluções. E acho que vale a gente falar um pouquinho da ativação que a gente fez em relação à academia, né? Para quem ainda não conhece a academia, a gente deu 50% de desconto para todos os congressistas que estavam lá, né, no evento, para nossa academia. Foi muito legal a receptividade, né? A gente tem muitos conteúdos ali na academia e foi uma coisa nova para quem estava participando do evento. Senti muita essa empolgação ali de quem ia no stand e falava, nossa, vocês têm mais de 100 aulas, vocês têm tudo isso já de conteúdo. Então, acho que é legal trazer um pouco também da academia, que foi um ponto nosso ali no nosso stand, né? Exato, e foi engraçado porque todo mundo que às vezes fala assim de cursos online, RH, indo muito pro lado da soft skill. E a academia da B2 vai pro lado da hard skill. Então, é fazer plano de cargos, fazer gestão de desempenho, fazer a parte de entrevista por competência. Vai sair agora o curso de business partner. Então, tudo olhando ali para o desenvolvimento técnico do profissional de RH. E quando a gente vai olhar para o mercado, isso daí está meio de lado, né? Sim. A gente vê a importância que essa base tem para você conseguir ser estratégico, mas muitas vezes a gente discute a parte de cima sem ter esses elementos estruturantes embaixo. A academia de RH é para dar exatamente esse suporte para na hora que você tiver que fazer, como é que é, Carol? Faz assim, faz assim. Faz assim, faz assim, faz assim. Pronto, aí quando faz isso, a parte da academia de RH ajuda pra caramba a gente a ter indicadores, métricas, formas de levar isso para o C-Level. Então foi a ativação que a gente fez. E o resultado foi bem interessante, então fica aí a dica para você também. A gente vai colocar aqui embaixo o link da academia, da B2HR. Se você animar, entra lá, compra. Já vou pedir para o meu time de T&D colocar um cupom de desconto para você que está vendo esse episódio também. Então já clica lá e vai conhecer um pouquinho da nossa academia. Meninas, recado final, Carol, para a gente terminar aqui. Eu acho que isso que você trouxe por último precisa estar bem claro, assim, nos eventos, de tudo que a gente conversou. Eu acho que o Goianara em si trouxe isso muito pra gente, que fala-se de soft skills, mas para você chegar a ter a soft, precisa ter a hard, né? Então, eu acho que para a gente ser um profissional completo e sair do papel, aquele RH estratégico, eu falo do papel do sonho mesmo, né? Ali do desenho imaginário, é fazer e fazer com dados e fazer de forma consistente e ser autêntico, ser adaptável, né? Então, o evento em si trouxe muito isso pra gente e foi bem legal participar. Muito bom. Jéssica, seu recado final para a galera lá. Não tenham medo da IA, gente. Arrasou, Jéssica. Ela pode melhorar todos os nossos trabalhos. Não tenham medo, aprendam e ensinem as pessoas, porque quanto mais você ensina, mais você aprende também. Boa. Marina, teu recado final para a galera aí. Gente, saiam da zona de conforto de vocês, vão para eventos, vão para feiras, conheçam novos fornecedores, conheçam novos serviços. Quando a gente sai ali do nosso dia a dia um pouco, a gente consegue encontrar uma gama de possibilidades, de parceiros, de pessoas que a gente conhece nessa nossa trajetória, né, de profissional, que a gente consegue trazer também aspectos para o nosso dia a dia. Então, acho que o meu recado é aproveitem essas oportunidades, vão a eventos, conheçam pessoas, porque isso também faz parte de você ser um RH estratégico. Muito bom. E assim nós vamos encerrando o nosso B2 Insights com as 3 meninas super poderosas aqui comigo, Carol, Marina e Jéssica. Agradeço a você que viu esse episódio aqui conosco. Gostou do conteúdo? Então, dá um joinha pra gente. Compartilhe esse conteúdo com outro profissional de RH ou com outro líder que você entenda que faça sentido conhecer um pouco do trabalho da B2, ter esses insights, levar insights para ele para potencializar sua carreira. E nos vemos em breve em um novo episódio do B2 Insights ou outro episódio da B2HR em outros programas que estão vindo por aí. Nos vemos em breve. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.